Quando o mundo inteiro corria atrás dos carros elétricos, quando a Tesla, a BYD e outras marcas competiam ferozmente pela liderança da corrida elétrica, a Honda deu um passo que abalou os alicerces de toda a indústria dos veículos elétricos. A Honda criou um motor que está a ser discutido em todo o mercado global. Agora a pergunta é: será que a Honda fez mesmo algo capaz de obrigar os carros a bateria a repensar o seu futuro? Estará o sonho do elétrico prestes a acabar? E o que há de tão especial neste motor que o torna um verdadeiro game changer para o mundo inteiro? Não estamos a falar de um motor qualquer. Este é o monstro híbrido do futuro, uma combinação entre a força da gasolina e a eficiência elétrica. Sem estresse de carregamento, sem tensão com a bateria, apenas desempenho forte, custos de combustível reduzidos e autonomia longa. Então a pergunta surge naturalmente: deve o Elon Musk começar a preocupar-se? Vão as grandes empresas como a BYD ter noites sem dormir? Neste vídeo vamos contar-vos toda a verdade sobre o motor revolucionário da Honda, a sua tecnologia, o pensamento por detrás dele e como pode mudar todo o universo dos elétricos. Por isso, antes de avançarmos, subscrevam o canal para serem os primeiros a ver atualizações tão incríveis como esta. Antes de conhecermos esse novo motor da Honda, vamos recuar um pouco e perceber melhor a própria Honda. Voltemos à época em que a velocidade dos carros e das motas estava apenas a começar no mundo e o Japão caminhava para uma grande revolução tecnológica. Nessa era existia um homem chamado Soichiro Honda. Não era filho de um pai rico, pertencia a uma família humilde. Mas tinha uma paixão: criar algo que mudasse o mundo. Abandonou os estudos, mas o seu amor pela engenharia nunca diminuiu. Ainda jovem, começou a trabalhar numa oficina de automóveis, e foi aí que nasceu a jornada da Honda. Inicialmente, Soichiro Honda dedicou-se ao fabrico de anéis de pistão, mas falhava vezes sem conta. Ainda assim, nunca desistiu. Depois de enfrentar muitas rejeições, os seus produtos acabaram por chamar a atenção de empresas japonesas. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, que destruiu tudo. A fábrica foi arrasada. A situação piorou drasticamente. Mas a Honda mostrou coragem mais uma vez. Depois da guerra, quando tudo parecia perdido, Soichiro Honda começou a instalar pequenos motores em bicicletas, e foi assim que nasceu a Honda Motor Company. Não foi um começo grandioso. Foi apenas uma ideia que cresceu através de trabalho árduo. Aos poucos, a Honda começou a produzir motociclos, e não os motociclos quaisquer, eram baratos, duráveis e potentes. Em 1958 surgiu a Honda Super Cube, uma moto que causou furor não só no Japão, mas no mundo inteiro. Vendeu tanto que, ainda hoje, é considerada uma das motocicletas mais vendidas de sempre. E foi a partir daqui que a Honda ganhou o verdadeiro impulso. Depois disto, a Honda entrou no mundo dos automóveis. Começou a fabricar carros nos anos 60 e, em 1972, lançou o Honda Civic, um carro acessível, fiável e econômico, que se tornou a escolha de todas as famílias de classe média. Depois veio o Honda Accord, que deixou a marca da Honda gravada nos mercados dos Estados Unidos e da Europa. As pessoas perceberam que Honda era sinônimo de confiança. O que tornava a Honda especial era que nunca fabricava carros apenas para exibição. Colocava a tecnologia, o consumo, a baixa manutenção e as necessidades reais do cliente em primeiro lugar. É por isso que nomes como Honda Activa e Honda City se tornaram praticamente um nome familiar, mesmo num país como a Índia. À medida que o mundo mudava, também a Honda se foi transformando. Experimentou os carros híbridos, trabalhou em tecnologia de células de combustível a hidrogênio, e chegou mesmo a desenvolver táxis voadores e robôs. Sim, pareceu ficar um pouco para trás na corrida dos elétricos face a outras marcas, mas o passo que agora dá com este motor híbrido pode surpreender toda a gente. Hoje, a Honda não é apenas uma fabricante de automóveis. É uma marca, um nome sinônimo de confiança. Pessoas de todas as classes sociais, em todos os cantos do mundo, já conduziram um Honda. E tudo começou com o sonho de um único homem, Soichiro Honda, que costumava reparar carros com as próprias mãos. Agora que apresentaram este novo motor ao mundo, é importante conhecer esta história,
Porque quando alguém que começou do zero traz algo novo, é porque algo grande está prestes a acontecer. Vamos então perceber o que este novo motor da Honda tem de especial e que pode abalar toda a indústria dos elétricos. Em que é que este motor é diferente de todos os outros? A grande questão agora é: por que razão este novo motor da Honda é tão diferente dos restantes? Haverá mesmo algo nele capaz de tirar o sono a empresas de elétricos como a Tesla? E se é apenas mais um motor híbrido, por que é que se fala tanto dele? Vamos então direto ao ponto, sem rodeios, e explicar por que é que este motor da Honda é chamado de Hyper Hybrid e o quão à frente está de todos os outros motores. Antes de mais, este não é um motor híbrido normal como os que já vimos na Toyota ou nos antigos modelos da Honda. Esta tecnologia Hyper Hybrid assenta numa ideia completamente nova. Combina um motor a gasolina com um motor elétrico, mas a coordenação criada entre os dois é surpreendente. Normalmente, os veículos híbridos ou funcionam apenas em modo elétrico, ou apenas em modo a gasolina. Mas este motor da Honda faz os dois trabalharem em conjunto, como se fossem instrumentos de uma orquestra a tocar exatamente no momento certo. Este motor usa o sistema IHEV, a mais recente inovação da Honda. Tem um potente motor a gasolina de 2.0 litros com ciclo Atkinson, ao qual estão associados dois motores elétricos. Um motor impulsiona o carro, o outro serve apenas para carregar a bateria. Mas o mais especial é que o carro circula em modo elétrico na maior parte do tempo. O motor a gasolina só é ativado quando necessário, ou seja, em velocidades elevadas ou em acelerações fortes. Isto poupa combustível, carrega a bateria automaticamente e mantém a condução extremamente suave. Falando agora de potência, este motor entrega cerca de 184 cavalos. É potência suficiente para andar sem hesitações na autoestrada e, ao mesmo tempo, para circular sem qualquer solavanco no trânsito da cidade. E agora o mais importante, o consumo. O consumo deste motor pode chegar a valores equivalentes a 20 a 28 km por litro, em condições reais de utilização. Isto é um consumo próximo do de um pequeno carro a diesel, mas conseguido agora através de um híbrido a gasolina, e sem qualquer incômodo de carregamento. Mas a história não fica por aqui. A inovação mais especial deste motor é o seu sistema inteligente de gestão de energia. Este sistema decide sozinho quando circular em modo elétrico, quando ligar o motor a gasolina e quando fazer os dois trabalharem em simultâneo. Isto significa que o condutor não precisa de fazer absolutamente nada. Tudo acontece de forma automática. Basta conduzir, que a tecnologia trata do resto. Outro pormenor interessante, nos híbridos convencionais, ou o motor é sobrecarregado para carregar a bateria, ou está carregada através da energia da travagem. Mas o sistema de travagem regenerativa do motor Hyper Hybrid da Honda é tão potente que, só de travar, a bateria recupera uma grande quantidade de energia. Isto significa que a bateria está constantemente a ser recarregada enquanto se conduz. E se estiverem a pensar que ainda assim vai precisar de ser ligado à corrente, a resposta é não. A Honda desenhou este sistema de forma a nunca precisar de ser ligado a uma tomada. Ou seja, nem o incômodo de instalar um carregador em casa, nem a preocupação de procurar um posto de carregamento. E é por isso que também é conhecido como um sistema híbrido autossuficiente. Outra particularidade deste motor é o seu sistema de gestão de ruído. Nos motores a gasolina ou a diesel convencionais, quando o motor trabalha, há ruído. Mas neste motor Hyper Hybrid da Honda, o ruído é extremamente reduzido. É tão silencioso que dá a sensação de se estar a conduzir um elétrico. E mesmo quando o motor a gasolina entra em ação, o som é tão refinado que é agradável aos ouvidos, sem incomodar. Não foi só a tecnologia que a Honda cuidou, também deu especial atenção ao design e à aerodinâmica dos veículos equipados com este motor Hyper Hybrid. Os novos modelos que estão a chegar com este sistema, como o Honda Accord híbrido, são tão leves e aerodinamicamente eficientes que conseguem percorrer mais distância com menos combustível. Isto torna o desempenho deste motor ainda melhor. E se pensarem que esta tecnologia vai ser cara, vão ficar surpreendidos ao saber que a Honda trouxe este motor pensado para o mercado de massas. Ou seja, para todos aqueles que não conseguiam comprar um elétrico, seja porque é caro, seja porque não têm acesso a carregamento.
Para essas pessoas, este surge como a opção perfeita, nem o custo de substituir a bateria, nem a tensão do carregamento, nem o desperdício de combustível. E, por fim, se falarmos sobre a razão pela qual este motor vai dar dores de cabeça a outras empresas, a explicação é simples. A Honda criou um sistema que tem a sensação de um elétrico, a potência de um motor a gasolina, e um consumo que não fica atrás de um carro a diesel. Ou seja, os benefícios dos três combinados, sem as desvantagens. Enquanto a Tesla, a BYD e outras marcas de elétricos estão ocupadas a construir redes de carregamento, a Honda apresentou um sistema que se carrega sozinho e circula como um elétrico. A maior fraqueza dos elétricos e como a Honda a resolveu. Vamos agora falar daquilo que é a maior preocupação de toda a indústria dos elétricos hoje em dia, e por causa da qual milhões de pessoas ainda hesitam em comprar um veículo elétrico. Estamos a falar das três maiores fraquezas dos elétricos, e é verdadeiramente interessante perceber como a Honda resolveu todos estes problemas através do seu novo motor. O primeiro e maior problema é o tempo de carregamento. Por mais modernos e cheios de tecnologia que os elétricos pareçam, quando se trata de carregamento continuam bastante atrás. Imaginem que estão com pressa e a bateria do carro se esgota, podem perder entre 1 a 2 horas a carregar, e isto se tiverem acesso a um carregador rápido. Se for necessário carregamento lento, pode demorar a noite inteira. Digam-me, quem é que consegue carregar o carro durante tanto tempo, todos os dias? Passemos agora para o novo motor Hyper da Honda. Aqui não há qualquer preocupação com carregamento. Não é preciso instalar um posto de carregamento em casa. Não há o incômodo de procurar uma estação de carregamento. Este motor da Honda carrega a bateria automaticamente enquanto circula. E quando é preciso mais potência, o motor a gasolina entra em ação. Ou seja, não para, não abranda, simplesmente continua. É por isso que este motor é ideal para quem percorre longas distâncias ou vive em cidades onde a infraestrutura de carregamento elétrico ainda é fraca. O segundo grande problema é a degradação da bateria. A bateria de um elétrico não é como a bateria de um telemóvel, barata e simples de substituir. Custa uma fortuna, e a cada ciclo de carga e descarga o seu desempenho vai diminuindo gradualmente. Ou seja, ao fim de 2 ou 3 anos, o vosso elétrico já não tem o desempenho que tinha quando era novo. Por vezes, substituir a bateria é tão caro que as pessoas acabam por pensar em comprar simplesmente um carro novo. E isso não é propriamente uma decisão inteligente, pois não? O motor Hyper da Honda tem uma excelente solução para este problema. Utiliza a bateria de forma inteligente, porque conta com um sistema de motor duplo. Um dos motores serve apenas para carregar a bateria, pelo que esta nunca fica sobrecarregada. Além disso, o equilíbrio entre o motor a gasolina e o motor elétrico funciona tão bem que não existe pressão extra sobre a bateria. Isto significa maior vida útil da bateria, menos manutenção e também poupança. O terceiro problema, e talvez o menos compreendido, é a quebra de desempenho dos elétricos em locais frios. Os elétricos usam baterias de íons de lítio, e a verdade é que este tipo de bateria não funciona bem em climas frios. A autonomia da bateria pode cair entre 30% a 40% no inverno. Ou seja, se o vosso elétrico percorre 300 km com uma carga no verão, o mesmo veículo pode fazer apenas 180 a 200 km no inverno. E é por isso que, em zonas de neve, as pessoas têm receio dos elétricos. O sistema Hyper da Honda também acabou com esta preocupação, porque quando a temperatura desce e o desempenho da bateria diminui, é o motor a gasolina que assume toda a responsabilidade. Ou seja, neve ou granizo, o vosso veículo nunca vai parar. É por isso que este sistema híbrido é perfeito para todas as estações do ano. Pensem ainda numa outra situação, numa aldeia ou numa pequena localidade onde não existem estações de carregamento. Como é que um elétrico funcionaria ali? Nesse cenário, o motor Hyper da Honda pode revelar-se um verdadeiro presente, porque conta com gasolina e ao mesmo tempo com o prazer do elétrico, e a bateria mantém-se a carregar automaticamente. Além disso, a Honda também incluiu travagem regenerativa. Ou seja, sempre que se trava, este sistema armazena essa energia na bateria. Isto torna o carregamento da bateria ainda mais inteligente e aumenta a autonomia do carro, sem sobrecarregar o motor.
O mais especial neste sistema hiper-hybrid é que é extremamente fácil de usar. Não é preciso carregar em botão nenhum, não é preciso mudar de modo. É o próprio carro que decide quando ativar cada sistema, e isto é o que o coloca à frente de todos os outros híbridos. Atualmente, no mundo dos elétricos, questões como a facilidade de carregamento, o custo de substituição da bateria e a quebra de desempenho no inverno continuam a ser grandes obstáculos. Mas a Honda conseguiu um equilíbrio que oferece os benefícios da tecnologia elétrica junto com a potência de um motor a gasolina. E o melhor de tudo, não é preciso procurar uma tomada, não é preciso preocupar-se com o tempo de carregamento nem com a vida útil da bateria. Isto significa que a Honda resolveu de uma só vez os 3 maiores problemas dos elétricos. Como serão o custo e a manutenção em comparação com um elétrico? Vamos agora falar daquela pergunta que passa pela cabeça de qualquer comprador de automóveis. Vou comprar o carro, mas quanto é que isto me vai custar? E é aqui que o novo motor hiper-hybrid da Honda conquista o coração das pessoas, porque, comparado com o custo de comprar um elétrico, este motor revela-se uma opção verdadeiramente barata e inteligente. Antes de mais, falemos do preço dos elétricos hoje em dia. Para comprar um bom elétrico, é preciso gastar um valor bastante elevado, e se optarem por um elétrico de uma marca internacional como a Tesla ou a BYD, esse valor sobe ainda mais. Por outro lado, se olharmos para um carro híbrido do mesmo segmento, como o Honda Accord híbrido ou o Honda Civic híbrido, o preço é claramente inferior ao de um elétrico equivalente. Ou seja, obtém praticamente a mesma tecnologia e um conforto de condução semelhante, mas a um preço mais baixo. Há ainda outro custo que as pessoas costumam esquecer: a instalação do carregamento para elétricos. Se quiserem instalar um posto de carregamento em casa, o custo da cablagem, da instalação e da eletricidade pode representar uma despesa considerável. E se carregarem o veículo numa estação de carregamento rápido, também aí tem de pagar uma taxa separada por cada carregamento. Pelo contrário, o motor hiper-hybrid da Honda não precisa de ser carregado. Utiliza também menos combustível, e a bateria carrega-se automaticamente enquanto o veículo circula. Ou seja, nem o incômodo do carregamento em casa, nem a tensão de procurar um carregador público. Vamos agora falar da despesa maior de todas, a substituição da bateria de um elétrico. As baterias dos veículos elétricos não são baratas. Se alguma vez a bateria ficar danificada ou o seu desempenho começar a cair, substituí-la pode custar um valor extremamente elevado, e nos elétricos topo de gama esse custo pode ser ainda maior. Imagine, metade do valor do carro gasto apenas na bateria. No motor hiper-hybrid da Honda não existe este risco. A bateria não sofre grande desgaste, porque todo o sistema foi desenhado para que o motor a gasolina e o motor elétrico partirem o trabalho. A bateria só é usada no arranque, em condução a baixa velocidade ou durante a travagem. Além disso, o motor a gasolina está sempre a dar apoio. Isto aumenta a vida útil da bateria e elimina a necessidade de a substituir. Vamos agora falar de manutenção. As pessoas gostam dos elétricos porque não tem motor, mudanças de óleo ou embreagem, e por isso a manutenção é reduzida. Mas a verdade é que, quando algo corre mal num elétrico, é difícil conseguir peças e o custo é muito elevado. Além disso, para qualquer pequeno problema, é preciso ir a um centro de assistência especializado em elétricos, que nem sempre está disponível. Este novo motor hiper-hybrid da Honda muda também este jogo. Tem um motor a gasolina, mas com tanta tecnologia incorporada que não vão precisar de o levar à revisão com muita frequência. E mesmo quando precisarem, não há grande preocupação, porque os centros de assistência Honda estão presentes praticamente em todo o lado, e as suas peças também são acessíveis. Além disso, os carros da Honda são, de forma geral, considerados extremamente fiáveis. Avariam menos e duram mais tempo. Outro pormenor especial é que o motor hiper-hybrid possui um sistema de autodiagnóstico. Ou seja, mesmo que exista um problema, é o próprio carro que informa qual é o problema e onde se encontra. Isto poupa tempo e também dinheiro. É evidente, os elétricos têm um custo inicial mais elevado, o carregamento é dispendioso, a substituição da bateria é uma dor de cabeça e a manutenção, quando necessária, é pesada.
Já o motor Hyper da Honda é mais barato, carrega-se sozinho, é fácil de manter e ainda poupa combustível. A estratégia global da Honda. Onde será lançado este motor? Agora que o novo motor Hyper da Honda foi revelado e está a chamar a atenção de todos, surge a pergunta: onde é que a Honda vai lançar primeiro? Estes veículos ficarão limitados apenas ao Japão? Chegarão também a mercados como a Índia? E conseguirão também causar impacto em mercados grandes como os Estados Unidos e a Europa? Vamos então perceber a estratégia global da Honda de forma simples. Primeiro, falemos do Japão, porque é lá que a Honda tem a sua base e é de lá que nascem todas as suas inovações. O Japão sempre foi o maior campo de testes da Honda. A estratégia da marca passa sempre por lançar primeiro a nova tecnologia no mercado doméstico, ou seja, no Japão, observar a reação das pessoas por lá, e só depois levar essa tecnologia para o resto do mundo. E é exatamente isso que está a acontecer desta vez também. A tecnologia Hyper da Honda foi lançada primeiro no Japão, em modelos como o Accord híbrido e o Civic híbrido. Agora a pergunta é: quem vem a seguir? A Honda está de olho no mercado norte-americano. Os Estados Unidos continuam a ser o maior mercado automóvel do mundo, e o governo por lá está a tornar-se cada vez mais rigoroso em relação ao ambiente. Por isso, a procura por veículos híbridos também está a aumentar, especialmente entre quem não quer avançar totalmente para o elétrico. O Toyota Prius e outros híbridos já são vendidos ali, mas agora a Honda entra nessa corrida com uma nova força. O Accord híbrido já foi introduzido nos Estados Unidos e teve uma resposta muito positiva. Agora, o Honda CR-V híbrido e o Civic híbrido também estão a ser lançados por lá. A seguir vem a Europa. Aqui a situação é um pouco mais complicada. A Europa tem regras e regulamentos muito rígidos para os veículos, como limites de emissões de CO2, normas para baterias e impostos ambientais. Mas a Honda já está ativa na Europa e desenhou os seus veículos híbridos de acordo com as normas da União Europeia. A marca planeia lançar os seus veículos Hyper na maior parte dos países europeus nos próximos anos, especialmente naqueles onde a infraestrutura de carregamento elétrico ainda não está totalmente preparada. Agora, a pergunta mais interessante: estes veículos vão chegar à Índia? A resposta é sim, vão chegar, mas vai demorar algum tempo. A adoção de elétricos na Índia ainda é lenta, e a infraestrutura de carregamento também não está totalmente pronta. Nesse cenário, existe uma enorme oportunidade para os veículos híbridos, e a Honda está plenamente consciente disso. Por isso já lançou um modelo como o City híbrido na Índia, e agora prepara-se para trazer também este novo sistema Hyper para o mercado indiano. Segundo alguns relatos, a Honda poderá introduzir o Accord híbrido e um novo SUV com esta tecnologia na Índia. Outro fator importante nesse mercado é o preço e o consumo. Ali, a primeira coisa que as pessoas perguntam antes de comprar um carro é quantos quilômetros faz por litro, e este motor da Honda responde a essa pergunta de forma brilhante. Bom consumo, carregamento sem complicações e manutenção fácil, um pacote perfeito para o consumidor comum. Vamos agora falar dos desafios, porque implementar uma nova tecnologia em cada país não é tarefa fácil. Cada país tem as suas próprias leis, diferentes regras para testar veículos e diferentes estruturas fiscais. A Honda vai ter de garantir que os seus motores cumprem todas as normas, especialmente em mercados como os Estados Unidos e a Europa. Mas a boa notícia é que a Honda tem um conhecimento muito sólido das regulamentações internacionais, e a sua equipe já está a preparar os veículos de acordo com os mercados globais. Outra grande estratégia que a Honda está a adotar é a produção local. Ou seja, a marca não se limita a fabricar carros no Japão e vendê-los ao mundo, mas está a tentar instalar as suas próprias fábricas em cada grande mercado, como os Estados Unidos, a Índia e a Tailândia, e produzir localmente. Isto vai reduzir os preços, poupar em impostos, e os clientes também vão beneficiar de um melhor serviço local. A Honda não está com pressa, mas planeou tudo com muito cuidado para o longo prazo. Testou primeiro no Japão, depois entrou nos Estados Unidos e na Europa, e agora está a focar-se em mercados emergentes como a Índia.
Isto mostra que a Honda não está apenas a vender veículos, mas quer levar esta tecnologia hiper-hybrid ao mundo inteiro, através de uma estratégia de expansão global inteligente. Agora, a pergunta mais interessante é esta: deverão a Tesla, a BYD e outras empresas de elétricos ter mesmo medo da Honda? Poderá este novo motor hiper-hybrid da Honda tirar-lhes o sono? A resposta é simples, sim, e em grande medida sim. Porque se este motor entrar em produção em massa e chegar às pessoas de forma barata, durável e fiável, pode representar um golpe muito forte para as empresas de elétricos. Pensem, qual é a maior força dos elétricos? Serem uma boa opção para o ambiente, oferecerem condução silenciosa e libertarem os condutores da gasolina e do diesel. Mas os elétricos também têm as suas maiores fraquezas, como baterias caras, tempos de carregamento longos, autonomia reduzida em locais frios e infraestrutura ainda deficiente. E a Honda agarrou precisamente estas fraquezas e atacou-as. O seu motor hiper-hybrid surgiu como uma opção que não só compete com os elétricos, como em muitos casos é até melhor. Pensem agora, se existir um carro tão silencioso como um elétrico, com a potência de um carro a gasolina, e sem o incômodo do carregamento, será que as pessoas vão continuar a optar pelo elétrico? Este sistema da Honda carrega a bateria enquanto circula. O consumo também é excelente, e o custo de manutenção é inferior ao de um elétrico. Por isso, é natural que muitas pessoas que estavam a pensar comprar um elétrico voltem agora a olhar para os híbridos. Marcas como a Tesla e a BYD dominam atualmente o mercado dos elétricos, mas dependem totalmente das baterias. Os seus modelos apostam sobretudo na tecnologia e no desempenho. Mas, para o cidadão comum, o preço acessível e a utilidade prática pesam mais. E é exatamente aí que a Honda atacou. A BYD já desenvolveu os seus próprios híbridos PL.